Fala pessoal, vamos para nossa terceira aula hoje e, bom, basicamente se você está aqui até agora, você sabe que nas duas últimas aulas a gente foi passando só uma introdução, né? Não falou nada demais, falou o que é RPA, para que serve, como a indústria está usando, abriu o software, né? O UiPath Studio, mostrei algumas atividades, mostrei como é que funciona ali aquela área de trabalho. E hoje a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais técnico, mas que também é de fácil entendimento. Hoje a gente vai falar sobre variáveis e argumentos. Nada mais é, gente, do que uma maneira de você poder pegar a informação de um lugar e levar para outro, tá? E quando você para o robô, essa informação some e você precisa pegar ela de novo. Então, eu botei aqui no Google, no meu Paint, perdão, uma caixinha aqui, e aí eu vou mostrar assim, basicamente essa caixinha aqui, eu vou até botar uma outra aqui. Essa caixinha aqui, digamos, é a sua memória RAM, né? Você já deve ter visto uma memória RAM, se não viu também, tudo bem. Mas ela é cheia de quadradinhos, vai ficar simétrico mesmo, tá, gente? Ela é cheia de quadradinhos, esses quadradinhos, eles servem para armazenar informações do computador temporariamente. Então, vamos imaginar que você abriu o navegador, você é aquela pessoa que deixa 20 abas do Google Chrome abertas, né? Então, quando você fecha, você precisa abrir de novo e por isso que você deixa 20, né? Porque você não quer abrir de novo. Basicamente, essa é a memória RAM. Quando você abre o navegador, abre um site, aquele site ele permanece na sua tela, é porque aquelas informações foram salvas na sua memória RAM temporariamente para que você pudesse vê-las. Então, quando a gente está construindo uma automação, a gente também precisa pegar informações e manter elas vivas, pelo menos enquanto o nosso robô estiver rodando, para que a gente possa manipular ela, né? Tirar uma letra, enfim, tirar um número, adicionar coisas, aumentar de tamanho, deixar maiúsculo, deixar minúsculo, substituir espaço por ponto, ponto por barra, tudo que você quiser, gente, dá para brincar. Então, é para isso que servem as variáveis e argumentos. E aí, eu vou abrir aqui o UiPath Studio, deixei aqui uma coisinha mais ou menos pronta para a gente falar, né? Eu botei aqui duas caixinhas, né, vazias dentro dessa caixa maior, e aí eu vou mostrar uma coisa, né? Vamos imaginar a situação aqui que a gente precisa coletar alguma informação em algum site. Nesse primeiro momento a gente não vai coletar nada de site nenhum. Eu vou chamar a atividade Input Dialog, que vai conversar com o usuário e coletar informações dele, né? Então o usuário, no caso, vai ser eu, porque eu que vou dar play no robô, né? Então, na caixa de diálogo aqui eu vou falar, esse é o título da caixa de diálogo. E aí na etiqueta eu vou botar, essa é a etiqueta da caixa de diálogo. E aí o tipo da caixa vai ser uma caixa de texto ou uma escolha múltipla, né? Você escolhe. Se você quiser uma caixa de texto, vai abrir aquela caixinha e você pode escrever qualquer coisa ali dentro. Se você quiser uma escolha múltipla, é aquela caixinha mais ou menos que vem um botão de OK, cancelar, ou então sim, não, cancelar. Tem várias opções, né? Eu vou botar essa caixa de texto aqui e vou introduzir um valor dentro de uma variável. Então, eu vou vir aqui nesse cantinho, ó, onde está escrito variáveis, vou clicar aqui e vou criar uma nova variável que eu posso dar qualquer nome, né? Eu vou chamar essa variável de texto exemplo da aula 3. E aí, toda variável e todo argumento tem um tipo. É como se diferentes tipos de informação precisassem ser armazenados em diferentes tipos de variáveis. Então, quando a gente está lendo, por exemplo, um texto, né, sei lá, eu te amo, esse texto contém letras e caracteres especiais, como o espaço, né, e o ponto final. Então, esse conjunto de texto, ele é entendido pelo computador como um conjunto de caracteres, né, ou letras, mas eu vou chamar caractere porque nem tudo que está ali é letra. Então, imagina um conjunto de caracteres. Se eu quiser salvar essa informação, eu preciso guardar numa variável do tipo string. E é essa que está aqui, ó, o primeiro. Tem outros tipos aqui, né? Então, esse tipo int32 é quando eu preciso guardar números. E aí, por que eu preciso diferenciar o tipo da variável manualmente, né? Imagina que eu tenho que fazer uma conta com números, né? Então tem o número 1, 2, 3 e a conta é 1, 2, 3 mais 3, 2, 1. Eu não conseguiria fazer essa conta se eu tivesse interpretando esses números como caracteres.
Porque se eu interpretar como caractere, ou seja, string, e aí a gente não vai mais falar caractere, vai falar agora só string, se eu interpretar como string, eu não consigo fazer conta. E a gente vai mostrar isso aqui agora. Por isso eu preciso de um outro tipo que o computador entenda como isso é um número, e isso dá para fazer conta com isso. Tem outros tipos aqui também, ó, como o chamado Boolean. Boolean, na verdade, é booleano, ou enfim, cada pessoa chama de um jeito, eu chamo de booleano. Nada mais é do que verdadeiro ou falso. Então é um tipo de informação que ela vai ser salva na sua memória e ela só diz unicamente, exclusivamente, verdadeiro ou falso. É como se ela dissesse 0 e 1. Ela, na verdade, é true or false, né? Que é verdadeiro ou falso em inglês. Temos o tipo object, que o tipo object ele é um pouquinho mais complicado, mas ele vem para facilitar, né? Então ele pode ser tanto um inteiro quanto uma string. Se eu não me engano, dá para ser booleano também. Se eu tiver errado, o pessoal deixa no comentário aí. Esse aqui, systemdata.datatable, ele vai ser a informação quando ela estiver em formato de tabela. A gente ainda não viu isso aqui, mas tem tipos de informações que tem um cabeçalho e aí tem linhas, uma embaixo da outra, parecido com uma planilha de Excel. Então a data table, ela é o tipo de variável que armazena tabelas, planilhas, mais ou menos isso, tá, gente? Então, da mesma maneira que eu consigo adicionar ponto, aumentar, diminuir a letra, enfim, cortar as palavras no meio e tudo mais, eu também consigo, por exemplo, adicionar células nessa tabela, adicionar linhas, adicionar uma coluna inteira, mudar os valores de todas as células, eu consigo manipular tudo dentro das minhas variáveis, e com a data table não é diferente. Array of t, ele tá aí of t porque pode ser uma array de qualquer tipo de variável. Então, uma array ou uma matriz nada mais é do que um conjunto unidimensional separado por, digamos, uma paredinha. Eu vou abrir o Paint aqui de novo, né? Eu vou botar aqui essa outra retângulo aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma matriz, tá? É o tipo de variável do matriz. A gente sabe, finge que aquilo ali é uma linha. Peraí que eu fiz errado aqui. Esse aqui são os espaçamentos, tá, gente? Imagina que isso aqui, o conjunto inteiro, tá? O retângulo inteiro é uma matriz. E cada quadradinho desse dentro da matriz é um item da matriz. Ele contém uma informação. Assim como a tabela, né? Que vocês... Vou colocar aqui a tabela. A tabela seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, um monte de linhas com um monte de colunas. Então, se repara que ela guarda mais informações que a array, né? Porque a array só pode carregar uma dimensão de informações. Aqui são duas dimensões. Então, a gente tem cabeçalho, né, com informações. E depois a gente tem linhas, cada linha com sua respectiva informação. Na matriz, a gente não tem cabeçalho. A gente só tem as informações em uma única linha. Então... você fala é pior, melhor, depende do seu uso. Vai ter caso que você não vai querer uma data table, você vai precisar de uma matriz. Vai ter caso que você não vai precisar de uma matriz, você só vai precisar de uma string. Vai ter caso que você vai precisar fazer uma conta, vai precisar talvez de um inteiro ou de um booleano. Enfim, tem vários tipos de informações e você precisa se aprofundar nisso. Eu te passei os 5 mais básicos, mas se eu apertar aqui, ó, em Browse for Types, não se assusta, tá, gente? Olha quantos tipos de variáveis existem. É claro que você vai usar 1% disso aqui no seu dia a dia, mas é importante você saber. Se você precisar usar, dá uma olhada, assim. Não precisa conhecer todos, obviamente. Só essas 5 aqui já te ajuda nesse início de curso. E a gente vai falar mais daqui para frente, né, sobre outros tipos. Então, só acompanha a gente. Já peço nesse momento, se você chegou até aqui, para deixar um like, deixa um comentário. Enfim, o que você quer saber, o que você tem dúvida, se está com um projeto que tem uma dúvida, deixa um comentário, deixa um like, compartilha o vídeo. Se quiser, marca o sininho também. O âmbito quer dizer aonde a sua variável estará visível no seu código. E aí, quando eu falo código, eu estou falando toda essa caixa aqui, tá? Onde está o meu projeto, onde está o meu fluxo. Então, por exemplo, se eu crio uma variável aqui dentro do âmbito coleta da informação, né, essa caixinha aqui, ela não estará visível fora desse âmbito. Quer ver? Eu vou criar ela aqui, texto exemplo da aula 3, e aí ela já está dentro do âmbito coleta da informação. Eu poderia colocar ela no âmbito sequence, e aí você imagina que se eu colocar ela nesse âmbito,
tudo dentro dessa caixão aqui vai estar visível. Quer dizer, a variável estará visível dentro de tudo isso aí. Então, cliquei na caixinha, apareceu a variável. Cliquei na caixinha, cliquei aqui na coleta de informação, apareceu a variável. Se eu clicar fora, se eu clicar numa caixinha de fora e a minha variável não está visível no âmbito de fora, ela vai sumir. Acabei de clicar, ela sumiu. Tá vendo? Ó, apareceu e sumiu. Para que serve isso? Basicamente, quando o seu projeto estiver grande, quando o seu projeto realmente estiver funcional em produção, você vai ter várias variáveis, né? Eu vou botar várias para não jogar um número, mas imagina que você vai ter umas 20, 30 variáveis, às vezes mais, às vezes menos, mas no geral 20 a 30 variáveis. Então, você vai precisar gerenciar elas de uma maneira boa, utilizando boas práticas de programação. Então, uma boa prática é manter a sua variável visível somente dentro do âmbito a qual você vai usar ela. Não bota ela fora. Você não precisaria usar ela lá. Não bota ela lá porque você não vai se enganar depois. Continuando aqui, né? A gente criou a variável. Voltei aqui o tipo para ser string, né? Tava inteiro errado, não é inteiro. Na verdade, eu vou colocar um texto aqui. E eu vou abrir uma caixa de diálogo. E o texto que eu escrever dentro da caixa de diálogo, qualquer seja o texto que eu escrever, ele vai ficar salvo na memória do computador dentro da variável com esse nome, texto da aula 3. E aí, quando eu quiser usar essa informação em qualquer lugar do meu código, desde que esteja dentro do âmbito, né, dessa variável, é só eu escrever lá texto exemplo da aula 3, o nome da variável. Então, vamos fazer o teste aqui. Aqui no valor introduzido, eu só vou escrever o nome da variável. Então, texto, exemplo, ó, você vê que o corretor já me dá logo direto. E ele me dá dentro dessa caixinha que é azul, ó, é um pouquinho diferente o ícone desses outros abaixo. Então, beleza. O que ele está falando aqui do lado é variável local, ou seja, eu criei ela localmente, chama texto da aula 3 como string, as string. Significa que o tipo dela é string, que se tu lembra, eu vou dar um segundo para tu se lembrar o que é texto, cara. Você esqueceu, é texto. Ou você lembrou, né? Não sei. Beleza, texto da aula 3. E aí, bom, vamos dar um play aqui para vocês verem como é que é essa caixinha de diálogo, né? A gente só salvou a informação lá na variável quando escrever, ó. Então, esse é o título, eu deveria ter escrevido, esse é o título da caixa de diálogo, essa é a etiqueta da caixa de diálogo. Escrevi tudo errado, né, gente? Enfim, da aula e falando, a gente vai se embolando. Eu vou escrever aqui, eu te amo, e dar um ok. Eu salvei a informação na variável, mas como o robô acabou e eu não usei essa variável, ela sumiu, ela não existe mais. Então, a gente precisa botar uma outra atividade para poder mostrar a informação que a gente escreveu no computador. Vamos fazer assim, vamos escrever isso no bloco de notas. Vamos escrever a informação que a gente escreveu numa caixa e fazer o robô escrever essa informação no bloco de notas. E aí você imagina que você pode usar isso em navegador, em caixa de texto de navegador, em caixa de texto de programa, em caixa de texto de aplicativo. Você que sabe, essa aqui é só uma demonstração. Então, eu vou vir aqui e vou botar... qual é a atividade que a gente precisa usar quando a gente quer abrir um aplicativo mesmo? Tu lembra? É o Use Application, já está aqui na nossa cara, ó, beleza. Vou pegar o Use Application e vou direcionar ele para uma caixa de... para um notepad, né? Eu esqueci, bloco de notas. Vou clicar aqui, ó, no iniciar e vou escrever bloco de notas, maravilha. Vai abrir um bloquinho de notas e eu quero escrever nele, Então eu vou vir aqui e vou indicar a aplicação automatizar, e a aplicação eu vou clicar no bloco de notas, porque é o bloco de notas que a gente quer automatizar. E o que eu vou fazer dentro do bloco de notas? Eu escrevo aqui dentro, ó, largar a atividade aqui. Aí, qual que é a atividade que a gente usa para escrever uma coisa dentro de uma caixa de texto mesmo? Tu lembra? É o type into, cara. Tu lembrou? É o type into. Ou tu não lembrou também, né? Vai saber. E aí ele abriu aqui, né? Então repara que ele está dentro do bloco de notas, da caixinha do bloco de notas. Então significa que esse type into vai escrever dentro de algum lugar do bloco de notas. E eu preciso dizer,
Aonde que ele vai escrever? Ele vai escrever aqui em cima? Não, não dá para escrever aí em cima, né? Ele vai escrever aqui em cima? Também não, porque não dá para escrever nada aí em cima. O único lugar que dá para escrever é dentro desse caixão aqui, e é aqui que a gente vai clicar. Uma vez clicado, o robô, ele bota um seletor aqui automático, né? O seletor nada mais é, se você lembra, o endereço daquele elemento daquele programa. Então, é só isso. Eu vou confirmar aqui e vou falar assim para o robô, ó, vou voltar aqui no bloco de notas, aqui, e vou vir nas propriedades do bloco de notas, que está aqui do lado. O seu pode não estar assim, então eu vou minimizar para você ver aonde ele estaria. Também vou fechar esse variáveis aqui, ó, clicando no variáveis de novo. E aí aqui, cliquei no bloco no Use Application do bloco de notas, eu vou procurar aqui do meu lado direito a aba de propriedades. Vou clicar nessa aba de propriedades e aqui eu tenho todas as configurações dessa minha atividade que usa a aplicação do bloco de notas. E aqui eu vou botar para ele não abrir o bloco de notas porque eu já abri. Então vou vir aqui nesse abrir e vou vir never. Tudo bem, não precisa abrir e também nunca fechar, porque a gente quer ver ele escrevendo. O que eu vou escrever dentro do meu bloco de notas? É a minha variável, lembra? Se tu acertou, tu é bom. Então eu vou vir aqui e não está visível. Por que a variável não está visível? Porque não está no âmbito dela, entendeu? Então eu tenho que voltar aqui, clicar em variáveis, né? Voltar aqui e selecionar o âmbito. Qual âmbito? O último, gente. Se você selecionar o último, essa variável vai estar visível no teu código inteiro. Ou pelo menos dentro do teu fluxo inteiro. A gente não entrou nisso, mas vai entrar já já. Então, se prepara. Eu vou clicar aqui no final, main sequence, vou fechar de novo. E agora a variável vai estar visível. Quando eu vim aqui escrever texto, ó, agora ela apareceu. Né? Beleza, vai escrever o texto aí. E aí, vamos ver o que acontece, né? Vou dar play aqui. Então, o que eu estou configurando aqui nesse robô é, eu vou escrever uma coisa nessa caixa de diálogo. O que eu escrever aqui vai ficar salvo dentro de uma variável e eu vou usar essa variável na hora de escrever uma coisa num outro programa. E aí, quando eu usar essa variável, ele vai mostrar exatamente o que estava salvo ali, que é o que eu escrevi. Então, se eu escrever eu te amo, vou botar aqui, ó, dar um ok, ele tem que escrever eu te amo, e escreveu, né? Maravilha. Acabou o robô, legal. Então, nesse primeiro momento, eu acho que ficou um pouco claro, e a gente vai clarear mais ainda, o que são variáveis, tá? Então, você entendeu que é uma coisa abstrata da qual a gente guarda uma informação produzida ou coletada pelo robô, produzida por humano ou coletada pelo robô, num site, enfim, e utiliza essa informação posteriormente, né? E eu posso fazer manipulações nela. Eu vou fazer isso aqui também para mostrar para vocês, mas antes eu quero mostrar o que é um argumento. Se prepara, porque o argumento pode ser um pouquinho mais técnico e você talvez use menos no seu dia a dia, pelo menos agora, enquanto você está começando. Mas preste atenção, porque esse assunto é muito importante. Lá na frente você vai precisar saber de argumento muito lindamente. Então, vamos lá. Tudo isso aqui que a gente construiu, tudo isso aqui, está dentro de um fluxo, né? É um fluxo, início, meio e fim. Cada fluxo tem seus insumos e as atividades geram resultado, né? Isso é um fluxo. Mas dentro do UiPath eu posso ter fluxos dentro de fluxos. Ou seja, eu posso abrir uma outra caixa inteira dessa aqui vazia dentro de uma outra caixa dessa. Então, assim como eu abri uma sequência dentro de uma sequência, eu vou abrir um fluxo agora para vocês verem. Então, eu vou adicionar aqui uma nova informação aqui, ó, uma nova sequência, e eu vou botar assim, ó, exemplo de fluxograma. E aí, o fluxograma, gente, ele é só uma maneira de você organizar o código. Só que para falar de argumento, eu preciso falar do fluxo, porque eles estão intimamente relacionados. Então, eu vou vir aqui e vou escrever invoke workflow file. Isso é, invocar um arquivo de fluxograma. Vamos criar um novo arquivo? Então eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar, clicar aqui com direito em projeto. Se você
Se para você não estiver aparecendo a tela de projeto, clica aqui do lado e vai aparecer. Aí vai aparecer parecido muito provavelmente com essa aqui. Clicou com o botão direito, adicionar, você vai adicionar aqui ou um fluxograma ou uma sequência. Tudo aqui embaixo Não, na verdade, a gente pode botar bastante coisa aqui, né? Pode ser uma sequência, vamos botar uma sequência aqui, a gente vai chamar de fluxograma exemplo da aula 3. E aí, ó, apareceu o fluxograma aqui em cima, ó. Então a gente agora está trabalhando com 2 fluxogramas, né? Dentro desse fluxograma que a gente chamou de exemplo da aula 3, eu vou colocar aqui uma informação, por exemplo, primeiro eu tenho que começar com uma sequência, né, para poder começar a organizar meu código. E aí aqui eu vou botar, na verdade, não vai ser um bloco de notas, não. Na verdade vai ser sim, gente. Vai ser sim um bloco de notas que fica mais fácil para mim. Vou pegar essa informação aqui, ó, que a gente tinha produzido agora. Vou dar um Ctrl X nela para que ela seja recortada. Dei um Ctrl X, isso significa que quando eu for dar um Ctrl V, vai estar aquela informação que eu acabei de recortar. Eu vou abrir aqui o meu fluxograma. Dentro dessa sequência, eu vou dar um Ctrl V para puxar aquela coisa que eu recortei. Repara que deu um erro. E eu vou deixar você pensar qual é o erro antes de eu abrir. Não pensou, vamos ver agora. O que está faltando aqui é que a nossa variável que a gente estava usando, lá naquele fluxo main, ela não existe dentro desse novo fluxo, porque as variáveis elas estão limitadas ao fluxo em que elas estão. Se você muda de fluxo, adivinha do que tu precisa para poder passar a informação? Do argumento. Tu precisa do argumento. Que nada mais é do que uma variável, só que é a variável que sai de um fluxo e vai para o outro. É só isso, é a mesma coisa. Então é a mesma coisa que variável, só que o argumento sai de um lugar e vai para o outro. E aí quando a gente fala um lugar, é um fluxo. Ele sai de um fluxo e vai para o outro. Ou ele sai desse fluxo e vai para esse. Então é aí que fica o nível de complexidade, aumenta um pouquinho de nada. Então, quando a gente quer passar essa informação, ó, uma informação que está no fluxo de fora, ela tem que entrar no fluxo de dentro. Antes, vamos selecionar esse fluxo que a gente acabou de criar aqui. Vamos deixar o robô ir até lá, buscar. Então, eu vou clicar aqui nessa pastinha para ele mostrar onde está o meu fluxo. Deixa eu procurar aqui, ó. Já achei fluxograma exemplo da aula 3. Vou abrir. Bum, abriu. Significa que quando o robô for rodar, ele vai rodar primeiro a parte de cima. Quando ele chegar aqui embaixo, ele vai rodar novamente de cima para baixo tudo que está dentro desse fluxo. Não interessa o que eu criei ali dentro, tá, gente? Não interessa. Pode ter um universo ali dentro. É assim que funciona a regra. Ele começa lá do topo do alto, vai descendo. Se tiver um fluxo no meio do caminho, ele entra dentro do fluxo e dentro do fluxo ele começa de cima para baixo de novo. E se tiver outro fluxo lá dentro, mesma coisa, ele vai subir, entrar dentro do fluxo de cima para baixo e vai começar a executar as tarefas. Vamos agora criar um argumento para poder passar essa informação para lá. Então, o que eu quero aqui é escrever qualquer frase dentro dessa caixa de diálogo e essa informação ir para dentro. Ir para dentro é ótimo, né? Ir para dentro tá certo, entrar para dentro tá errado. Ir para dentro desse fluxo aqui. Então, a gente vai pegar essa variável, né, que agora ela não existe mais, e eu sei que ela não existe porque eu passei o mouse aqui no errinho, ó, e vi, ó, tá escrito, ó, a informação texto da aula is not declared. Então ele tá falando, ó, it may be inaccessible due to its protection level, ou seja, tá inacessível devido ao âmbito. Lembra que a gente falou? A variável não está visível, gente. A variável não existe. É isso que ele está falando aí. Então, a gente tem que criar um argumento para receber essa informação. Eu vou criar o argumento aqui, ó. Do lado de variáveis, ó, bem pertinho, a gente vai criar um argumento e vai chamar ele assim. In, de entrada, e eu vou falar por quê. Texto, exemplo, aula 3. Não vou chamar texto exemplo, não. Vou chamar de outra coisa. Vou chamar texto que eu escrevi, tá? Eu quero mudar o nome para vocês
fazerem essa diferença quando a gente chegar daqui a um minuto. A direção do meu argumento será de entrada, porque imagina que o argumento de entrada é como uma tomada fêmea, em que a gente enfia uma tomada e aí a eletricidade funciona, vai. E aí o argumento de saída é essa tomada que entra dentro de uma tomada fêmea, vai. Então, agora colocando na linguagem do robô, o argumento de entrada é uma informação, é uma variável que está no fluxo de fora e ela vai ser passada para o fluxo de dentro. E um argumento de saída é uma variável que está no fluxo de dentro e ela vai para o fluxo de fora. Como assim vai para o fluxo de fora? Ora, quando o robô termina de processar o fluxo, ele sai do fluxo e continua o trabalho dele. Ele continua o que ele estava fazendo. Então, é isso. O argumento de entrada e saída, ele chama in-out. E ele nada mais é do que ele tanto entra uma informação quanto sai uma informação do fluxo. Vão ter alguns casos em que isso é interessante. Nesse momento eu não vou me aprofundar muito, mas vocês vão ver isso conforme as aulas avançam. Propriedades, eu não sei o que é isso, gente. Até hoje, já de anos de programação, eu não sei o que é isso. Beleza, então o que eu quero aqui é um argumento de entrada. E qual é o tipo do argumento? Os tipos são exatamente os mesmos que a gente tem nas variáveis. Então, string, inteiro, booleano, objeto, data table, array, lista, e-mail, tem de tudo. Mesma coisa, tá? Aqui é um valor pré-definido caso eu queira colocar um valor padrão para essa variável. No caso, a gente vai deixar em branco. Vamos voltar aqui e a gente vai falar aqui, ó, ficou amarelo a bolinha. Não estava amarelo antes, não sei se vocês viram, mas agora ficou meio laranja. Eu vou clicar aqui e aí eu vou importar um argumento, né? Vocês vejam que o argumento que eu escrevi no fluxo de dentro, né, nesse fluxo aqui, ele agora apareceu aqui, né? Então, o que o programa está me falando você tem um argumento aí dentro desse fluxo de dentro, né, desse fluxograma exemplo da aula 3, que ele é de entrada e ele é do tipo string. O que você quer inserir aí dentro? E aí, aqui é onde a gente vai colocar, adivinha? O texto da aula 3. Por que o texto da aula 3? O texto exemplo da aula 3? Porque aqui no fluxo de fora ele é uma variável. E ele continua sendo uma variável quando eu jogo ele aqui. Essa variável entra dentro desse argumento. Só que só lá dentro do fluxo. Então, dentro do fluxo, quando o robô for escrever aqui, ele tem que escrever o nome do argumento que recebeu aquela variável. Entendeu agora por que é um pouquinho complexo? Não é muito, então tá lá no vídeo, você pode assistir algumas vezes, né? Mas é isso, o argumento é uma variável que entra e sai de um fluxo. Só que esse entra e sai, ele precisa ser conectado. Então, uma variável precisa se conectar ao argumento do lado de fora para que essa informação flua. Então, aqui a gente vai escrever in texto que eu escrevi. E vocês imaginem, eu vou fechar aqui essa aba de documentos, que o que eu escrever aqui dentro, ele entra, a informação entra dentro desse fluxo e o robô vai escrever no notepad que eu escrevi. Então, se eu der um play aqui... Que calor, meu Deus do céu, nesse Rio de Janeiro, gente. Beleza, essa etiqueta da Caixa de Diálogo. E aqui eu vou escrever uma coisa diferente, tá? Eu vou escrever, que calor nesse Rio de Janeiro. Beleza, vou dar um ok aqui. E aí o robô escreveu que calor nesse Rio de Janeiro. Entendeu, pessoal? É meio tranquilo de entender, mas precisa de um pouco de atenção. O mais importante é você entender o conceito de variável, o conceito de argumento e por que se utiliza argumento. A resposta simples é para deixar o código organizado. Para que eu preciso deixar o código organizado? Porque quando você for um desenvolvedor e tiver seu projeto de produção rolando sério, você vai ter um projeto muito grande que vai precisar estar muito bem organizado. Porque senão ele pode quebrar e fazer o seu cliente, enfim, insatisfeito com essa solução que você está propondo para ele. Então, gente, é isso, tá? O vídeo vai parar por aqui.
Na próxima aula a gente vai ver talvez um aprofundamento dessa aula, ou talvez a gente fale um pouquinho sobre seletores, eu ainda estou decidindo. Novamente, quero que você deixe um like se você ficou até aqui, meia hora de vídeo, enfim, para aprender esse conteúdo. Realmente eu fico muito feliz de ter ficado até o final. Então, deixa esse like aí, deixa um comentário se você quiser, enfim, compartilha o vídeo com seus amigos e a gente vai continuar produzindo os vídeos. E fica com a gente. Até mais!